Deus, a substância de toda a forma, de Joel Goldsmith. Os negócios como atividade da consciência. Há certos períodos em que o mundo vive sob crenças de desemprego e depressão. Novamente devemos conscientizar que Deus é o único ser. Deus não é empregado, exceto que Ele está empregado em ser Deus. Como poderia estar Deus desempregado? Seria o mesmo que Ele ter deixado de ser Deus. Por suas próprias qualidades, ação, inteligência e obras atuantes como você e como eu. É o único emprego que há. Deus é o único empregador e Deus é o único empregado. E além do mais, Deus está empregado sempre em grandes atividades, grandes obras, grandes ideias. Deus não pode ser vítima de condições materiais ou mortais. Se Deus aparece como você ou eu. Porém, para não sermos afetados por tais condições, precisamos conscientizar este tratamento de que sempre e somente Deus está presente. O mesmo é aplicável aos nossos negócios. Você pensa ser possível livrar-se das ameaças que assolam os negócios, bastando para isso confiar em algum Deus desconhecido? Ele não irá operar. O negócio é uma atividade do espírito, e como aquele espírito é o seu espírito, o negócio é uma atividade do seu espírito. Portanto, o seu negócio irá refletir a condição de sua consciência nos assuntos de negócio. É preciso conscientizar a cada dia que o negócio é uma atividade de Deus através da mente e, portanto, é uma constante atividade de nossa mente. Como atividade da mente, não está sujeito aos caprichos ou mudanças dos homens ou do governo, pois o negócio é espiritual e está sob a jurisdição do Altíssimo. O seu negócio, sendo um negócio de Deus, é governado por Deus. A mera repetição dessas declarações, afirmações ou negações, nada irá realizar para você. Somente quando estas verdades sobre o negócio permearem sua consciência e você as tiver conscientizado plenamente, é que elas se tornarão realidade em sua experiência. De nada irá adiantar apenas fazer as declarações. Conheci muitas pessoas que iam por todo lado declarando: meus negócios vão bem, meus negócios vão bem, enquanto caminhavam rumo à falência. Não são os meus negócios que vão bem, são os negócios que vão bem, os próprios negócios vão bem. Os negócios, uma atividade da consciência, da sabedoria divina. E por ser uma atividade de minha mente, isto traz como consequência o sucesso dos meus negócios, mas somente quando for associado o meu negócio com o negócio de Deus. Assim é que ele será individualmente expresso, jubilosamente e harmoniosamente. Conscientize a verdade. Com referência aos relacionamentos familiares, aplicam-se os mesmos princípios. Nós todos temos observado famílias divididas devido à incompatibilidade, pecado, doença ou outra condição qualquer da experiência humana. Você acha que existe algum Deus misterioso
observando seus relacionamentos familiares? Nunca acredite nisso. Se o seu lar torna-se dividido, se a sua família encontra-se separada, isto significa que você não está dividido. Você não está conscientemente procurando resolver a situação. Você não está conscientemente tratando do problema. Você não está conscientemente considerando o assunto da família, marido, esposa, filho, em sua consciência, pedindo ao Pai por luz, por orientação, por ajuda, por sabedoria interior. Do mesmo modo, nós saímos dirigindo o nosso carro e às vezes pensamos: a consciência é o motorista sentado à direção do meu automóvel. Logo, tudo estará bem. Mas nós nos lembramos de incluir naquilo todo o resto do mundo? Conscientizamos ser Deus a mente, consciência de todo indivíduo na estrada? Não, pelo contrário. Até reclamamos do outro motorista ao mesmo tempo em que afirmamos ser Deus a nossa mente individual. Daí é que surgem os problemas. Nada justifica acreditarmos que possuímos algum tipo de proteção divina que os outros não possuem, por sermos metafísicos. A nossa proteção está em proporção direta à nossa utilização destas leis da verdade, que são trazidas conscientemente à nossa compreensão até que se tornem parte do nosso ser. Deu para sentir a necessidade do tratamento? Sem conhecer essa verdade, você não terá nada com que curar, porque toda cura se baseia na consciência da verdade. E antes desta consciência ser obtida, é preciso ao menos conhecer a mensagem correta da verdade. Através da vivência com a mensagem da verdade, chegará por fim o momento em que sua consciência é preenchida com a verdade. Assim, frente a qualquer chamado, não haverá mais a necessidade de se passar pelo processo de pensar sobre a verdade repetidamente. Surgirá a consciência da onipresença e bastará simplesmente dizer: obrigado, Pai. Seria como dizer 144 quando alguém disser 12 vezes 12. Não hesite em utilizar o tratamento. Não hesite em ponderar as verdades espirituais referentes ao chamado em questão. Assim, por vários anos que hão de vir, descobrirá que terá um tempo de tratamento verdadeiramente ativo. Porém, nunca deixe que o tratamento se transforme numa rotina, um ritual ou cerimônia. Não permita que ele se torne um hábito. Não deixe que ele se torne um hábito a ponto de passar indolentemente por ele. Nunca faça isto. Um tratamento assim não poderá ajudá-lo, pois passaria a ser somente uma fórmula e atuaria apenas como uma sugestão. Um tratamento deve ser uma compreensão consciente da verdade. Capítulo 7. O último inimigo. Todos têm interesse no assunto da imortalidade. Imortalidade aqui e agora, neste corpo, e não uma imortalidade a ser alcançada após a morte. É neste próprio corpo que podemos experienciar a imortalidade. Neste próprio corpo que ora utilizamos como instrumento. Não iremos perder o nosso corpo, mas perderemos o nosso falso conceito do corpo pela conscientização da sua natureza verdadeira.
com a perda do sentido de doença, acidente e velhice, e com a conscientização do corpo perfeito, não ocorre a perda do corpo. Ocorre apenas a perda do falso conceito do corpo e a conscientização de sua natureza verdadeira. Do mesmo modo, experienciar a imortalidade aqui e agora não acarreta a perda do corpo, mas apenas na perda do falso sentido do corpo. Em nossa meditação diária, vamos assim conscientizar a imortalidade aqui e agora. A imortalidade deste corpo e deste universo, para que possamos descartar o falso sentido que o mundo faz do corpo e do universo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Para muitos isto pode parecer bastante desencorajador. Mas, de uma coisa podemos estar certos: seja ou não este o último inimigo a ser aniquilado, ele não será vencido enquanto nós não começarmos a vencê-lo, enquanto nós não tomarmos alguma atitude em relação a ele. Passar de ano em ano somente repetindo: bem, a morte será o último inimigo a ser vencido, não fará com que ela seja adiada. Se desejamos adiar a morte e finalmente vencê-la, devemos começar agora mesmo. O que é a morte? A morte parece ser um cessar momentâneo da consciência, mas a consciência não pode permanecer ou estar em estado inconsciente. De fato, a consciência nunca pode se tornar totalmente inconsciente. O que chamamos de morte não passa de um lapso aparente de profunda inconsciência, do qual nos tornamos conscientes novamente, de forma similar àquela que ocorre quando dormimos. O corpo expressa a atividade da consciência. O passo inicial para vencermos a morte está na conscientização de que o corpo não possui qualquer inteligência pela qual possa viver ou morrer. O corpo não tem inteligência para apanhar um resfriado. E para conseguirmos um resfriado para ele, precisamos permitir a atividade da mente carnal, aceitando as crenças do pensamento humano. Teremos de agir do mesmo modo para contrair para o corpo doenças de qualquer natureza. A doença humana nunca é contraída pelo corpo ou através dele. O corpo não possui inteligência, ele não pode se mover, é inerte e, como uma sombra, reflete o nosso próprio estado de consciência. Toda doença, portanto, que pareça ser do corpo, é contraída através da atividade da mente humana, pela sua aceitação das crenças universais. O primeiro ponto, então, para que a morte seja vencida, é superar a crença de que o corpo tem, por si, capacidade de viver ou morrer, e conscientizar que o corpo tem somente a capacidade de refletir ou expressar a atividade de nosso próprio estado de consciência. Quando nós aceitamos na consciência o pensamento ou crença de morte, é que o corpo sucumbe a ela. Tem sido dito repetidas e repetidas vezes, tanto pelos metafísicos como pelos médicos, que as pessoas morrem somente quando dão o seu consentimento. De uma maneira ou outra, isto é verdade. Consciente ou inconscientemente, é dado o consentimento para que ocorra a morte. Se você compreender este ponto de forma suficientemente clara, poderá não apenas adiar e provavelmente dominar a morte,
mas estará também de posse de uma verdade com a qual atenderá aos chamados referentes a doenças e senilidade. O fato de um indivíduo no caminho espiritual experimentar a morte ou o passamento não significa necessariamente que ele tenha morrido. Por favor, lembre-se do seguinte: isto que venho dizendo não é produto de minhas suposições ou de algo que eu tenha lido em algum livro. Tudo o que tenho dito vem da experiência real em revelações interiores. Progresso ou retrocesso. Quando as pessoas na corrida normal da vida morrem, ocorre apenas momentâneo lapso de consciência do qual elas despertam, praticamente no mesmo grau de mortalidade ou sentido material. Elas não se tornam mais avançadas ou mais espiritualizadas por causa da passagem. Sua materialidade não se converte em espiritualidade. Elas talvez possam se livrar de uma dor imediata ou de uma doença imediata, mas tal libertação é similar à trazida pela medicina. A ajuda médica poderia livrá-las da dor ou da doença, mas nunca as faria avançar espiritualmente. Do mesmo modo, mesmo que o fenômeno da morte possa aliviá-las de alguma doença ou calamidade, isso não mudaria o nível de consciência delas e iriam permanecer no mesmo nível material ou mortal, com a mesma oportunidade de, a certos momentos, avançar no caminho espiritual ou retroceder. A escolha é delas, tanto aqui como depois. Isso tudo, naturalmente, se aplica àqueles que, no nível comum da existência humana, morrem por acidente, doença ou pela comumente chamada morte natural. Os que deixam esse plano de existência enquanto estão nas baixas esferas da vida, ou seja, como um alcoólatra, um viciado em drogas, um criminoso ou qualquer outro estado grosseiro da materialidade, irão permanecer no mesmo nível após a sua passagem. A materialidade deles se tornará ainda mais densa, embora em alguma época, despertando para a verdadeira identidade, possam mudar o curso e iniciar a ascensão espiritual. O estudante de religião ou metafísica que experiencia a morte ou passagem, quando em ascensão espiritual, enquanto se eleva em sua trajetória, não somente desperta bem avançado no caminho, mas, em muitos casos, se for ampla a sua proximidade com relação à verdade espiritual, sua transição poderá significar uma libertação completa da experiência física ou mortal. É esta a libertação contida na mente dos seguidores de certas religiões ocidentais, que ao lado de seus ensinamentos sobre a reencarnação, fazem referência ao estado que almejam atingir para não precisarem mais retornar à Terra. Em outras palavras, alguns indivíduos atingem tal nível de consciência espiritual que têm pleno conhecimento de sua verdadeira identidade e de que o chamado corpo físico não constitui o ser e não possui inteligência por si próprio, mas é um veículo ou instrumento através do qual eles aparecem como forma. A estes, a experiência da passagem pode encerrar o envolvimento com a consciência de sentido mortal ou material, fazendo com que eles passem à plenitude do viver espiritual.